E aí, nono ano, beleza? Gente, essa semana nós vamos responder algumas questões com vocês para encerrar aí o nosso assunto sobre a Segunda Guerra, tá? Lembrando que esse é um assunto bastante complexo, grande, clássico na historiografia, né? Que para estudarmos ele de forma completa, em todas as suas extensões, era necessário, né, aí muito mais aulas. Mas, por enquanto, a gente vai estudá-lo aí de forma condensada, mas sem perder a qualidade, tá? Nós vimos essa semana a formação do eixo, né, que vai acontecer após a Guerra Civil Espanhola, né, quando o Hitler e o Mussolini vão apoiar a subida do general Franco ao poder, né. Assim vai ser formado o eixo Roma, Berlim e Tóquio, né, o famoso Roberto, né. Mas o que vai acontecer? A Segunda Guerra vai se iniciar com duas palavras, como vai colocar o professor Eric Hobsbawm: Adolf Hitler, né. O Hitler vai invadir a Polônia, né? Vai conquistar aí parte de uma região importante da Tchecoslováquia, que era na região dos Sudetos, né? E a Inglaterra e a França foi conivente com o início dessas conquistas, né? Por não tentar impedir o avanço, né? Principalmente da Alemanha, né? O fracasso, né, da política do apaziguamento vai levar o eixo a acreditar que esses países eram fracos politicamente falando, né, e que a expansão vai dar resultado, porque em menos de 3 meses, né, o Hitler vai conquistar a Polônia, conquistar territórios na atual República Tcheca, né, vai conquistar aí alguns territórios nos Países Baixos e também no norte da Europa, né, e vai ocupar a França, né. E a guerra só começa a mudar de lado, né, quando acontece a entrada da União Soviética, quando é rompido o Pacto Germânico-Soviético de não agressão, e a União Soviética entra na guerra, e os Estados Unidos, por outro lado, também entram por conta aí da destruição da base norte-americana no Pacífico de Pearl Harbor, né. Os Estados Unidos entram na guerra, lutam contra o Japão, inclusive cometem um dos maiores crimes da história da humanidade, né, que é as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram na época, mais de 150 mil pessoas, né, mas que as suas consequências vão se tornar aí graves por gerações, né, como mutações, como radiação, como doenças causadas pelas bombas, né, coisa que o Japão, né, historicamente nunca se recuperou, diga-se de passagem, né. E nós vimos grande parte, né, desses conflitos, vimos que ao entrar a União Soviética, a frente oriental vai conseguir empurrar os exércitos alemães, né, de volta para a Alemanha, né. A frente ocidental vai ganhar forças com o apoio norte-americano, né. A entrada do Brasil na guerra também acontece, né, via, né, a frente ocidental. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, o Brasil também participando, né, ajuda aí a derrotar, né, os italianos na África, ajuda a derrotar aí os alemães na frente ocidental, a desocupar a França, né? Vai acontecer o famoso dia D, que é quando os países sedes importantes aí dos aliados desocupam, né, a França e entram dentro da Alemanha, né, colocando aí a Itália para se render. Posteriormente os alemães se rendem quando os exércitos chegam, né, na cidade de Berlim. O Hitler comete suicídio, né, junto com a sua esposa, segundo aí alguns historiadores, como Marc Ferro, o Eric Hobsbawm e outros importantes, né, autores desse período, que estudam, pesquisam esse período, né. É importante falar também que o término da Segunda Guerra vai criar elementos que vão dar continuidade, né, aí à geopolítica e à organização do mundo no próximo período, né, a famosa Guerra Fria. A Conferência de Yalta, que vai dar alguns territórios à União Soviética, que vai ajudar a configurar, né, ela após a Segunda Guerra, né. A divisão da Alemanha, que após aí o conflito vai ser discutida nessas conferências, né. A União Soviética vai criar a República Democrática da Alemanha sob sua influência, que vai se tornar a Alemanha Oriental, né. E os aliados vão construir a República Federativa da Alemanha,
que vão dar origem à Alemanha Ocidental, né? E assim começa a se desenhar o cenário da Guerra Fria, com a influência hegemônica aí de dois grandes sistemas econômicos e sociais, né? De um lado o capitalismo, do outro lado, né, a gente coloca socialismo entre aspas, né, que seria aí o stalinismo, né, que era uma ditadura, que acabou com os ideais aí da Revolução Russa, né, que perseguiu a maior parte da vanguarda bolchevique, né, que passou a utilizar o Estado, né, e o partido a seu favor, né, colocando aí a Internacional, né, como não como um órgão para ajudar a luta dos trabalhadores a nível internacional, mas como se fosse o Ministério das Relações Internacionais do stalinismo, né, diga-se de passagem, né. E a Guerra Fria vai ser marcada por esse confronto ideológico, né, vai ser marcada aí também, né, pelas disputas internas, né, de quem apoiava ou não apoiava os blocos, né, que a gente vai ver posteriormente nas próximas aulas, e esse mundo começa a ser desenhado pós Segunda Guerra, tá? Então vamos aí para as questões, né, porque interessa. Vou abrir aqui meu livro digital e vocês também, para a gente responder aí as questões, né, das páginas que eu vou colocar aqui. A página 175 e 176, a questão 1, 2 e 4, tá? Das atividades aí. Fica a dica de vocês assistirem aí a nossa realidade aumentada, objeto digital, sobre os campos de concentração e sobre Auschwitz, muito importante, certo? Até porque talvez o maior crime da Segunda Guerra, junto com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, foi o Holocausto, né? Ocasionado aí pelo antissemitismo, né? Ideologia que, para reafirmar a ideia aí de que a Alemanha, entre aspas, seria uma raça pura, ela precisava, né, organizar um álibi para destruir como é que eu posso dizer, por colocar em prática o genocídio ao povo judeu, né, aos homossexuais, aos negros e às outras nacionalidades oprimidas, tá? Vou abrir aqui meu livro digital, tá bom? Só um instante. Pronto. Um instante. Pronto, achei, tá? Vamos lá. Questão de número 1. Né? É comum que historiadores afirmem que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Justifique essa afirmação. Gente, nós vimos, certo, que pela continuidade das medidas imperialistas que foram agravadas pela imposição do Tratado de Versalhes à Alemanha, tratando-a como a única culpada, né? Fazendo a Alemanha pagar uma indenização de 1 trilhão de libras esterlinas, fazendo a Alemanha perder os seus territórios que foram conquistados, perder as suas colônias, né? E também se desmilitarizar, sofrer aí uma humilhação bastante grande, né, da sua população, e tendo agravados essa miséria e essa humilhação com a crise de 1929, permitiu a ascensão dos regimes totalitários, né, que vai levar os de caráter antidemocrático, que tinha métodos civis contra a classe trabalhadora, né, que prezava pelo militarismo. Tudo isso vai agravar a situação política da Alemanha, que vai ser apoiada, né, esses partidos totalitários pelo grande capital que movia as empresas alemãs, né, e que vai impulsionar aí, né, o expansionismo do Hitler, né, através do espaço vital e das suas ideias e atrocidades cometidas pelo antissemitismo, certo? Então, como é que a gente podia colocar aqui uma respostinha, certo? Anota aí. Para muitos autores, como Eric Hobsbawm, e Marc Ferro, a Segunda Guerra
é uma extensão daquilo que não foi resolvido na primeira, que pela imposição do imperialismo do Tratado de Versalhes as consequências da humilhação alemã e o agravamento da crise de 1929 vai levar à ascensão dos regimes totalitários e a Segunda Guerra. Acontecer. Respostinha para muitos autores como Eric Hobsbawm, né, e Marc Ferro, ponto, ou vírgula. A Segunda Guerra é uma extensão daquilo que não foi resolvido na primeira, vírgula, que pela imposição do imperialismo, né, pelo Tratado de Versalhes, as consequências da humilhação alemã e o agravamento da crise de 1929 vai levar à ascensão dos regimes totalitários, fascismo, nazismo e outros, né, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, né, getulismo no Brasil, se a gente puder dizer assim, em parte dele, né, o stalinismo, né, que também é um regime com características totalitárias, certo? Né? Tudo isso, né, vai ocasionar, né, com a ascensão dos regimes totalitários, a Segunda Guerra novamente, certo? A Segunda Guerra a acontecer, né? Aquilo que não foi resolvido na primeira levou a Segunda Guerra a acontecer. A paz punitiva do Tratado de Versalhes, né, e que os aliados não entendiam que quando a paz foi votada, né, a guerra foi também continuada. Tá bom? Notem a resposta da primeira. 2. Por que os países europeus não impediram os avanços expansionistas da Itália e da Alemanha? Primeiro, a Inglaterra e a França vão subestimar, né, o Hitler e o Mussolini. Achavam que eles eram falastrões, né, que não ia fazer, né, o que prometiam, né. Foi o primeiro erro. O segundo erro foi a política do apaziguamento, né, que vai ser conivente com a expansão do eixo, né, que inclusive, né, vai gerar consequências graves, né, como a invasão aí dos Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, né, que fica entre a Alemanha e a Polônia, né, e a Holanda, né. É importante destacar também, né, que entre a Polônia, a Alemanha e a Tchecoslováquia, na época Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, certo? Vale destacar também que a política do apaziguamento vai levar à ocupação da França, né? Vai levar à expansão das pretensões imperialistas do eixo, né? A abertura do corredor polonês, né? A construção dos campos de concentração na Polônia, como Auschwitz e outros, certo? Então vamos elaborar aqui uma resposta. Primeiro, os países subestimaram
as pretensões primeiro, os países subestimaram, né, os objetivos políticos, fascismo e do nazismo. Segundo, a política do apaziguamento ao invés de fazer Hitler e Mussolini retrocederem, na verdade, impulsionaram sua política imperialista, tratando os países aliados como frágeis politicamente. Meu filho, se você abaixa a sua cabeça pro fascista, ele corta ela, viu? Não existe esse negócio de negociar, não. O que que acontece? Gente, parte da culpa da Segunda Guerra ter dado ao eixo a possibilidade de vencer foi pela conivência, né? E pelo... Como é que a gente pode dizer assim? Pela... Não tenho nem palavras para dizer. Pelo total desprezo da França e da Inglaterra aí, pelas pretensões imperialistas, né, dos governos totalitários, né, do nazismo e do fascismo, né. A política foi tão drástica, que em menos de 3 meses, né, a França e a Inglaterra, né, a França principalmente foi ocupada, né, metade dela, né, por um governo com características nazistas e fascistas colocado lá como fantoche, né. Para você ver que o objetivo do Hitler e do Mussolini não era negociar, pelo contrário, né. Se estão dando coisa para mim porque eu estou invadindo, eu vou invadir mais, tem essa não, certo? Então, os países, né, não impediram, né, por conta da política do apaziguamento. Eles acreditavam que concedendo alguns territórios ao Hitler e ao Mussolini, eles parariam as suas pretensões imperialistas. Pelo contrário, isso só fez eles caracterizarem os países, né, aliados da França e da Inglaterra como fracos e débeis politicamente, né, e vão continuar aí a sua expansão. E é o que vai acontecer, né? A guerra só vai mudar aí, né, o seu eixo quando, né, a França, né, e a Inglaterra são ajudadas pela entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. Se não fosse por isso, né, o eixo teria ganho a guerra, certo? O nazismo e o fascismo teriam prevalecido aí junto com o governo japonês aí, né, teriam vencido a guerra e talvez o mundo hoje fosse uma outra coisa que não, né, a opressão sobre várias comunidades, né? Sobre o mundo que a gente conhece hoje talvez não fosse o mesmo, né? Então vamos ler aqui a resposta. Ó. Primeiro, os países subestimaram os objetivos políticos do fascismo, vou colocar aqui fascismo muito maiúsculo, certo? E do nazismo. Vírgula. Segundo, a política do apaziguamento, ao invés de fazer Hitler e Mussolini retroceder,
na verdade, impulsionaram sua política imperialista, tratando os países aliados como frágeis, né, politicamente. Então, eles não impediram porque acreditavam que fazer concessões aí ao fascismo e ao nazismo faria com que eles acabassem, né, aí a sua expansão. Pelo contrário, só fizeram destravar ainda mais, né, o ódio, né, e principalmente os objetivos, né, de conquistar territórios, né, e de vencer a guerra. Questão 4. O texto a seguir, né, leia o texto a seguir, né, e em seguida faça o que se pede. Né. O nome do texto é Assim foi Auschwitz. Para quem não sabe, Auschwitz, né, é o campo de concentração mais conhecido da Segunda Guerra, na Polônia. Né. E existe Auschwitz I e Auschwitz II. Né. Só para vocês terem uma ideia das atrocidades que existiam lá, né, quando as pessoas chegavam próximo e viam aquilo que estava acontecendo, né, lá existia móveis, estofados, né, eletrodomésticos, coisas feitas com pele e ossos de crianças judias. Para você ver a atrocidade do que pode ser, né, um regime fascista, um regime com características nazifascistas, né? Ultrapassar totalmente aquilo que é humano, né? Para eles, os judeus não eram nem coisas. As outras pessoas que não fossem da raça ariana não eram nem coisas. E elas mereciam passar por aquilo, porque para elas seria uma salvação. Só para você ter uma ideia do que foi Auschwitz. Ó, o coração dessa civilização europeia sonhou-se um grande demente. Um sonho demente. O de edificar um império milenar sobre milhões de cadáveres e de escravos. Está se referindo aqui, né, do Terceiro Reich. Está se referindo aqui ao nazismo. Certo? O verbo foi banido das praças. Pouquíssimos recusaram e foram destruídos. Está se referindo ao direito de manifestação, né? O direito inclusive de criticar isso, né? Porque a violência foi tão grande e tão severa que as pessoas não tinham direito nem de revidar através da palavra. O silêncio era o maior, né? Era a maior de todas as violências, como vai colocar inclusive a Hannah Arendt, né? O silêncio como violência, certo? O demais consentiram, né? Em parte com a aversão, né? Está se referindo aqui às camadas da alta burguesia, né? Os grandes monopólios capitalistas que foram coniventes com aquilo, inclusive muitas vezes financiaram, né, isso. E também os aliados, no início foram coniventes com a expansão imperialista do Hitler e do Mussolini, né, devido à política do apaziguamento. Né. Ou em parte com indiferença ou com entusiasmo. Né. Houve aqueles que queriam que isso acontecesse. Né. Não foi apenas um sonho, claro. O império, mesmo que efêmero, né, foi edificado. Os cadáveres e os escravos existiam. Os judeus que o digam, né, mais de 6 milhões de pessoas. A qual império, né, o autor se refere? Se refere ao Terceiro Reich, ou o governo da Alemanha de Hitler. Certo? A esse império, né, o texto se refere. Item B. Qual o projeto que edificava esse império? O projeto que edificava esse império era o da raça ariana, vou até colocar entre aspas, pura. E a sua justificativa Holocausto judeu.
ou seja, o extermínio do povo judeu, negro, sexual, das minorias não arianas. Vamos lá, resposta da B. O projeto que edificava esse império era o da raça ariana, vírgula, pura. E a sua justificativa, vírgula, o holocausto judeu, ou seja, o extermínio do povo judeu, negro, homossexual e das minorias não arianas, certo? Ou melhor dizendo, o projeto da xenofobia e do racismo levado, né, ao extremo da não solidariedade, né, da raça humana, né? Ao máximo que o ser humano pode se utilizar, né, para justificar um crime, né? Exterminar um povo, né, por uma ideologia que não existe. De acreditar que você é superior ao outro e por isso o outro precisa morrer, né, para você afirmar que é. Ainda bem que tudo isso foi desmentido pela ciência, que tudo isso foi desmentido pela realidade histórica, né, mas que em alguns países está querendo voltar, né? O Brasil, diga-se de passagem, é um deles, né? Infelizmente, a gente tem aí algumas figuras do cenário e do governo federal que tem influência política e acredita em algumas coisas que essas pessoas que mataram muita gente acreditavam, né? Espero que nunca mais aconteça isso, nem na história mundial e nem no Brasil, né? Gente, respondendo aí a C. Como esse projeto foi realizado? Com a expansão do eixo, certo? A ocupação da Polônia, a construção dos campos de concentração, e também, né, destruindo toda a resistência social que havia na Alemanha e na Itália, massacrando mais de 6 milhões de vidas. Como esse projeto foi realizado? Com a expansão do eixo, vírgula, a ocupação da Polônia, a construção dos campos de concentração, como o de Auschwitz, né? E também destruindo toda a resistência social que havia na Alemanha e na Itália, vírgula, massacrando mais de 100 milhões de vidas, né? É triste a gente falar disso, né, depois de tanto tempo, né, de 1945 para cá, né? Mas infelizmente esse espectro ele ronda o mundo novamente e espero que ele possa ser expurgado, né, pelas forças democráticas, né, e pela resistência do povo a esse tipo de atrocidade e crime que a humanidade não pode mais cometer, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aí fica nossas respostas, né, para as questões da Segunda Guerra, tá bom? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube, tá? Olhe a agenda do porque lá vai estar a diretrizes da semana, o calendário de postagem, certo? As nossas videoconferências, as nossas lives tira dúvidas, né? E façam as atividades do portal SAI, né, para que vocês não tenham aí uma nota baixa de MA no final do bimestre. Um grande abraço
e até a próxima.